Lucas sempre acreditou que a vida era feita de esforço e planejamento. Era um homem comum como tantos outros, com seus sonhos, medos e responsabilidades. Trabalhava há anos em uma empresa de logística, onde se dedicava todos os dias com empenho. Tinha uma esposa carinhosa, Ana, e um filho pequeno, Davi, que era a luz dos seus dias. Para muitos, a vida de Lucas parecia tranquila e estável, mas ninguém imaginava que em pouco tempo tudo o que ele conhecia desabaria como um castelo de areia diante de uma tempestade. Nos primeiros meses daquele ano, nada indicava problemas. Lucas tinha planos bem traçados: comprar uma casa maior, juntar dinheiro para a faculdade de Davi e talvez fazer uma viagem em família. Mas a vida, como costuma fazer, decidiu testá-lo. A empresa onde ele trabalhava começou a enfrentar uma crise financeira séria. Cortes foram feitos, setores foram enxugados e a tensão aumentava a cada reunião. Lucas tentava se manter otimista, afinal, era um bom funcionário, mas quando recebeu o e-mail convocando para uma reunião urgente com o RH, seu coração gelou. Sentado diante da gerente de recursos humanos, ouviu as palavras que ninguém quer escutar. Lucas, infelizmente a empresa está passando por uma reestruturação. Seu cargo foi cortado. Foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. Lucas saiu daquela sala com uma sensação de vazio. E agora? Pensou. Tinha contas a pagar, uma família para sustentar, sonhos para realizar. O peso daquela notícia parecia muito maior do que ele podia carregar. No início, tentou disfarçar sua angústia. Disse à esposa que logo encontraria outro emprego, que tudo ficaria bem. Mas os dias viraram semanas, e as semanas se transformaram em meses. Nenhuma resposta positiva chegava. As economias começaram a diminuir e as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, empilhadas como lembretes silenciosos de que o tempo estava passando. Então, como se não bastasse, veio o golpe mais doloroso. Ana adoeceu. No começo, foi uma tosse leve, depois febres insistentes, exames, consultas, diagnósticos. O tratamento era caro e o plano de saúde havia sido cancelado junto com o emprego. Lucas passou a viver um pesadelo silencioso, acordando todas as manhãs com medo de olhar para o futuro. Ele orava sim, mas suas orações começaram a soar vazias. Se Deus existe, pensava, por que está deixando tudo desmoronar? Sentia-se invisível, esquecido, como se estivesse falando com o vento. As noites eram longas. Ele se sentava no sofá, depois que Ana dormia, e encarava o teto escuro. Às vezes, sentia vontade de chorar, mas não deixava as lágrimas caírem. Precisava ser forte por causa de Davi. Outras vezes, sentia raiva, um nó apertado no peito, uma pergunta que não calava. Por que comigo? E foi numa dessas noites frias, quando a esperança parecia ter desaparecido, que Lucas tomou uma decisão silenciosa: sair de casa e caminhar. Não sabia para onde ia. Apenas andava pelas ruas vazias, sentindo o vento no rosto e o peso do mundo nos ombros. Parou em uma praça, sentou-se num banco e ficou ali, imóvel, olhando para o nada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, com cabelos brancos e um lenço azul no pescoço, aproximou-se devagar. Tinha um sorriso calmo, como se conhecesse a dor que ele carregava. "Posso sentar aqui?" perguntou com voz suave. Lucas assentiu, sem forças para falar. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes. Então a senhora disse: "Sabe, filho, muitas vezes Deus não aparece com barulho. Ele age no silêncio. Quando tudo parece perdido, é porque ele está preparando o terreno para algo maior." Lucas a olhou, surpreso com a naturalidade com que ela dizia aquilo. "Mas, e se ele simplesmente esqueceu de mim?" murmurou quase sem voz. A senhora sorriu com ternura. "Deus nunca esquece. É você que às vezes esquece que ele continua trabalhando. A fé não é enxergar, é continuar caminhando mesmo no escuro." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele como um sino distante. Não eram mágicas, não apagaram seus problemas, mas algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo ele sentiu uma fagulha.
pequena, quase imperceptível, mas era a esperança. No dia seguinte, mesmo cansado, ele levantou cedo. Sentou-se na mesa da cozinha com uma xícara de café e olhou para os classificados. Decidiu tentar mais uma vez. Não era uma decisão cheia de energia, era apenas um passo, um pequeno passo de fé. Durante as semanas seguintes, Lucas manteve uma rotina que nunca imaginou conseguir manter naquela situação. Acordava cedo, entregava currículos, fazia orações curtas e sinceras, pedia força. Não milagres instantâneos, apenas força para não desistir. E então, os pequenos sinais começaram a aparecer. Um amigo de infância, que ele não via há anos, o encontrou por acaso e ofereceu ajuda. Não dinheiro, mas oportunidades. Um bico aqui, um trabalho temporário ali. Não resolvia tudo, mas era o suficiente para respirar. Ana começou a melhorar lentamente. Os exames mostravam sinais positivos. Davi, mesmo sem entender tudo, sorria e dizia: "Papai, Deus vai ajudar a mamãe." Cada pequeno avanço era como um tijolo reconstruindo sua fé. Lucas aprendeu que milagres não são sempre trovões no céu ou portas se abrindo de repente. Às vezes, são passos silenciosos, pessoas inesperadas, palavras que chegam na hora certa. Meses se passaram, e numa manhã nublada, quando Lucas já estava quase acostumado a esperar, o telefone tocou. Era uma empresa, uma das dezenas onde havia deixado currículo meses antes. Estavam contratando. Chamaram-no para uma entrevista. No dia da entrevista, Lucas respirou fundo diante do espelho. Não era mais o homem quebrado daquela noite na praça. Estava machucado, sim, mas mais forte. Foi com humildade e determinação. Contou sua história, mostrou sua experiência, falou com verdade. Uma semana depois recebeu a ligação que mudaria tudo. Foi contratado. E não apenas para o mesmo cargo que tinha antes. Era uma posição melhor, com salário superior e benefícios que nunca havia recebido. A primeira coisa que fez foi ajoelhar-se ao lado da cama de Ana e agradecer. Não apenas pelo emprego, mas por tudo que viveu até ali. Ele entendeu que o verdadeiro milagre não era apenas recuperar o que perdeu, mas reencontrar a fé que pensava ter desaparecido. Com o passar do tempo, Lucas reconstruiu a vida financeira. A saúde da esposa foi totalmente restabelecida e ele finalmente pôde realizar os planos que havia deixado de lado. Mas agora, tudo tinha um significado diferente. Ele se tornou voluntário em uma instituição que ajudava pessoas em situação de dificuldade. Contava sua história, não para mostrar superação heróica, mas para provar que a fé é real, mesmo quando o mundo inteiro parece desabar. Dizia a todos que ouvia: "Eu não sou mais forte do que ninguém. A diferença é que, um dia, quando tudo parecia perdido, eu decidi dar um passo, um único passo de fé." As pessoas que o ouviam se emocionavam, muitas vezes porque se viam naquela história. Algumas estavam exatamente onde ele esteve um dia, no escuro, com medo, sentindo-se esquecidas. E ali, naquelas conversas, a fé se multiplicava. Lucas aprendeu que fé não é ausência de problemas. Não é uma varinha mágica que faz tudo desaparecer. Fé é permanecer de pé quando tudo quer te derrubar. É caminhar mesmo sem ver o caminho inteiro. É confiar que Deus trabalha, mesmo no silêncio. Hoje, quando alguém lhe pergunta como conseguiu superar tudo, ele sorri e responde com serenidade: "Eu não consegui sozinho. Deus nunca me deixou. Eu é que precisei abrir os olhos para enxergar os sinais." Ele lembra da senhora na praça, da frase que mudou sua trajetória: "A fé não é enxergar, é continuar caminhando mesmo no escuro." E essa frase se tornou um lema de vida. Lucas também entendeu que o sofrimento não foi um castigo, foi um processo. Foi nas dores que ele se fortaleceu. Foi no silêncio que aprendeu a ouvir. Foi na queda que aprendeu a levantar. E foi na escuridão que aprendeu a confiar na luz que ainda não via. No aniversário de recuperação de Ana, reuniu amigos e familiares em casa. Naquele jantar simples, mas cheio de significado, olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Não pela riqueza, nem pelo emprego, mas pelo que havia se tornado. Fé
Não é um sentimento passageiro, é uma escolha diária. E Lucas escolheu acreditar todos os dias. Reflexão final. A história de Lucas não é só dele. É a história de milhares de pessoas que enfrentam dificuldades silenciosamente, acreditando que estão sozinhas. Mas ninguém está. Às vezes, Deus se manifesta através de uma palavra, um encontro inesperado, um pequeno sinal. A fé não promete ausência de batalhas, mas garante que você nunca lutará sozinho. E mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua agindo. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, um pequeno passo de fé pode mudar toda a sua jornada.